Se você utiliza o Hackintosh no seu dia a dia ou pretende, né, ao utilizar ele, montar seu Wi-Fi, instalar seu Hackintosh, você vai precisar dos aplicativos que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Além disso, também mais alguns pequenos ajustes ou até mesmo sugestões para deixar, né, a harmonia do seu Hackintosh cada vez mais perfeita e fluida no seu dia a dia. Não são aplicativos obrigatórios, mas são aí a minha verdadeira sugestão a você ter eles instalados no seu macOS, para poder realmente às vezes fazer um diagnóstico, um pequeno ajuste, ou quem sabe, né, um ajuste às vezes mais avançado e ter tudo dominado na sua máquina que roda o nosso bom e velho macOS. Se você não me conhece, me chamo Gabriel Luquina. Você está onde? No universo Hackintosh, a sua maior referência, né, de Hackintosh aqui no Brasil, na plataforma do YouTube. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na cena de Hackintosh, instalação, tuning, ajustes, enfim, todos os segredos e pormenores dos Hackintoshes, você tem que seguir esse canal aqui, curtir os vídeos aí que a gente elabora, curtir as lives que a gente faz de forma épica para todos os inscritos, todas as pessoas, né, que assistem o nosso conteúdo, que com certeza é realmente aí um material de muita, mas muita qualidade e diferencial. Mas bora ver esses aplicativos e ver na prática, porque é sempre a parte mais divertida que a gente tem aí. A primeira coisa de tudo, e que a gente não vai utilizar ele de maneira assim primariamente, mas ele vai estar no bastidor de praticamente muitos dos aplicativos que a gente utiliza no mundo do Hackintosh, é você ter o Python instalado. O Python, para quem não conhece, é uma linguagem, né, de desenvolvimento de softwares e aplicações, e você deve acessar aqui o python.org, vem em downloads, vem nessa opção aqui, né, para visualizar toda a lista de versões, porque sempre a última versão disponível não é a mais recomendada. Quando você chegar nessa tela aqui, você vai fazer a pesquisa por 3.9.9, e é essa versão aqui do dia 15 de novembro de 2021. Inclusive, ela funciona aqui no nosso bom e velho macOS Ventura, já na sua última build, no momento em que eu faço esse vídeo aqui, que é a versão 13.01. Aqui dentro, né, do site do Python, você vai rolar aqui para baixo e vai instalar essa versão aqui, ó, macOS 64-bit Intel Only Installer. Você baixa ele, não tem muito segredo, faz, né, o download dele. Assim que você fizer, abre o diretório aí de downloads e faz a instalação dele. A instalação basicamente é continue, aceite, né, os termos de contrato. Aqui você pode clicar em install, mas se você quiser um pouco mais de capricho só, porque não é um ponto, né, obrigatório, você pode vir aqui em Customize e desmarcar esse Guia Applications e Python Documentation, apenas para evitar de instalar coisas que a gente não vai, né, necessitar no mundo de Hackintosh. Clique em install e vai pedir aí a senha do seu usuário. Minha senha é 4 vezes o número 0, uma senha bem complicada. Inclusive, esse Hackintosh que vocês estão vendo aqui é o que a gente montou na live de sábado. Que dia que foi, não lembro que dia que foi, mas eu vou deixar linkado aqui, pois foi assim uma live excepcional, cobrindo todos, mas todos os detalhes de uma criação do zero do MyFi até chegar, né, ao macOS Ventura com perfeição, botando tudo bonitinho, com todos os ajustes, patches, enfim, tudo que é necessário para ter um Hackintosh de sucesso. Fez a instalação do Python, tá aí instalado. Você pode até mover, né, o instalador para lixeira, pois a gente não vai mais precisar dele. Instalado ele é o primeiro aplicativo que você precisa. Você vai pensar, pô, mas aqui a gente vai utilizar ele para o quê? Praticamente de forma primária, como eu havia dito, para nada. Só que ele vai ser base, como por exemplo, a gente utilizar isso aqui, ó, Mount EFI, que é a segunda aplicação ou Quick Action, né, na qual ele é chamado, para a gente montar a nossa EFI toda vez que a gente precisar fazer uma manutenção de uma forma muito simples e integrada com o macOS. Então você procura por Mount EFI, abre logo o primeiro repositório, ele está dentro do GitHub para esse usuário CorpNewT, que é o usuário que desenvolve as próximas ferramentas que eu vou mostrar para vocês e que é indicado aí pelo pessoal do Dortani, né, o pessoal da documentação oficial do OpenCore. Aqui você pode clonar o repositório inteiro ou você pode vir simplesmente nesse item aqui, ó, Mount EFI Automator Quick Action, que é o que mais nos interessa. Clico nele, vem aqui em Download, eu já tenho ele instalado, mas após você instalar ele vai aparecer a opção aqui quando você clicar sobre o disco rígido ali com o botão direito em Quick Actions, Mount EFI. Colocou em Mount EFI, ele vai pedir a senha do usuário, vou colocar aqui, ó, 4 números zeros e ele já vai aparecer a partição da EFI pra gente, logo pra gente poder fazer todas as manutenções. Mas de qualquer forma, a instalação dele é bem simples, ele vem aqui compactado, ele já descompactou automaticamente porque o Safari acaba, né, descompactando. Se você utiliza o Google Chrome ou outro navegador, ele vai vir no formato zip, você vai clicar 2 vezes para instalar. Aqui no meu caso, ele pode, né, eventualmente reconhecer que já tem instalado, mas é só clicar em install. Nesse caso aqui, eu vou clicar em replace ou substituir porque eu já tenho ele instalado e ele acabou fazendo a instalação da extensão novamente.
manualmente. E daí com isso a gente tem, né, a opção aqui, né, das Quick Actions Mount EFI, e ele precisa obrigatoriamente do Python que a gente instalou ali anteriormente. Por isso que é tão importante a gente fazer, né, a instalação do Python. Em terceiro lugar, uma outra ferramenta que é conhecida como o canivete suíço aí para qualquer Hackintosh é o Hacking Tool. É o trocadilho de Hackintosh com tool, né, que significa ferramenta. Então tá aqui, ó, Swiss Army Knife, que é o canivete suíço, que ele tem N funções e que ele ajuda a gente a reconhecer todo o nosso Hackintosh, às vezes obter informações importantes, e dentro desse repositório, diferente de algumas aplicações que a gente vem aqui em Code e faz, né, a opção de download zip, vocês vão vir aqui em releases, recomendo sempre instalar a última versão, aí você obtém a opção aqui, ó, hackingtool.zip. Basta clicar nele, vai baixar, né, novamente. O Safari já faz até mesmo a descompactação dele aqui, então por isso já vai entregar o hackingtool.app. Caso contrário, ele vem no formato zip. Aí você vai clicar 2 vezes e eventualmente ele pode aparecer uma mensagem semelhante a essa, mas não tendo a opção de Open, que apareceu aqui para deixar fazer a abertura, porque ele não é um aplicativo, né, assinado digitalmente pela própria Apple. Então, eventualmente você pode não conseguir abrir ele. Caso aconteça isso, você vai vir aqui, ó, vai abrir o terminal. Aqui no terminal, deixa eu até aumentar a tela, vai digitar sudo para poder elevar as permissões, né, de administrador do terminal, igual acontece no prompt de comando do Windows, quando a gente executa ele como, né, administrador. Vai digitar sudo espaço spctl espaço -- master disable. Ele vai pedir a senha do usuário, vou digitar minha senha complicada aqui, 4 vezes o número 0, pressionar Enter, e ele apenas vai pular para a linha de baixo. Isso é sinal que funcionou. Ele vai desabilitar um recurso chamado Gatekeeper, que é o que faz aí deixar você abrir qualquer aplicativo sem a possibilidade dele bloquear os aplicativos que não tem, né, assinatura digital da própria Apple, para reconhecer como um aplicativo aí seguro para a gente rodar no nosso macOS. Então, abriu ele aqui, ele tem diversas informações, ele vai aparecer as informações por exemplo, né, a ASM BIOS que está utilizando aí na sua EFI, modelo de processador. Aqui abaixo até aparecem as informações referentes à sua placa de vídeo. Aparece, enfim, um monte de informações. Aqui dentro de Peripherals, a gente consegue ver quais são os devices de rede, que nesse caso aqui eu tenho 3 devices de rede, sendo esse e esse são Ethernet, são redes cabeadas. Esse aqui é o wireless, né, como ele propriamente diz. Tem o Bluetooth, tem aqui o modelo da placa de vídeo que eu estou utilizando, tem os dispositivos de áudio, tem os NVMEs que eu tenho dentro dessa máquina, que nesse caso é um NetApp NV7000. A gente também fez a instalação e teste, né, nessa última live, que eu deixei linkado nos cardzinhos. Também vou deixar aqui na descrição se você quer aprender a fazer, né, a criação de um Hackintosh perfeito e a instalação, né, do zero dele aí no seu setup. Então ele tem esse aplicativo aqui que nos auxilia a verificar qual é a versão do OpenCore que está utilizando, como aqui aparece. Aqui dentro de Extensions aparecem as casts que você está utilizando e qual é a versão de fato instalada. A gente pode até verificar clicando aqui nessas setinhas se elas estão de fato, né, atualizadas. Ele vai verificando item a item. Se algum aparecer vermelho é porque a cache não está atualizada. Aí você pode, né, fazer a devida atualização aí na sua EFI. Acho que consegue ver informações dos monitores, né, dos displays. Nesse caso aqui ela reconhece tanto o monitor quanto a placa de captura que é conectada aqui no HDMI. Ele tem as informações da placa de som, como codec e saídas. Enfim, tem N informações que às vezes são interessantes, né, para a gente navegar e saber na hora de configurar o nosso Hackintosh. Tem as informações das portas USB e aqui você consegue ver que o meu mapeamento está perfeitamente feito, né? Tanto as USB 2.0, as USB que são 3.0, as USB que são do Type-C com o switch interno, as Type-C que não tem o switch interno, as que são como internals, que é utilizado para Bluetooth ou algo semelhante, que eu ensinei tudo isso nessa live que eu estou deixando aqui, né, na descrição. A gente confirmou e mostrou todo esse funcionamento aqui do Hacking Tool. A gente consegue ver os discos, as suas devidas partições, né, que existem dentro de cada disco. A gente consegue ver todos os PCI devices e muitas vezes a gente precisa dessa informação que tem nessa coluna aqui em device path para poder eventualmente fazer um ajuste lá dentro do nosso config.list. Então, assim, tem aqui dentro do Hacking Tool N informações que ajudam nós aí no dia a dia, às vezes a fazer um tuning, fazer uma configuração, fazer um diagnóstico aí no nosso Hackintosh. Outro aplicativo importante para quem quer realmente fazer um tuning mais fino no seu Hackintosh é utilizar o MASS ASL. Ele também é desenvolvido pelo Ocidenteira, que é quem desenvolve, né, o próprio OpenCore, que é o que faz funcionar o nosso Hackintosh. Você procura por MASS ASL, vai cair no GitHub, aqui no usuário do Ocidenteira, e aqui em Releases novamente, você clica nela e baixa a opção de Release. Não precisa ter, né, a opção de Debug. Ele vai ser utilizado aí para quem quer, né, um item mais avançado no seu Hackintosh, para, por exemplo, fazer patches de SSDT,
debugar um pouco mais a sua ACPI, mas após baixar ele vem no formato DMG, basta a gente arrastar aqui para o nosso desktop ou arrastar para o diretório de applications e basicamente abrir ele, é só clicar 2 vezes, confirmar em Open, e se ele não deixar abrir, porque você tem que voltar o vídeo um pouquinho para trás para poder desabilitar, né, o Gatekeeper, mas com ele a gente consegue fazer toda a edição e manutenção da nossa ACPI, dos patches de DSDT, os patches de SSDT, e ele é uma das ferramentas também mais indicada para esse tipo de função. Inclusive, novamente, na live eu ensinei a gente a utilizar ele de acordo com os patches que a gente está elaborando. É muito importante você ter ele, principalmente se você está no processo, né, de criar o seu Hackintosh, fazer o tuning do seu Hackintosh, fazer os ajustes, as parametrizações, aumentar, né, o desempenho dele e deixar a sua EFI cada vez mais customizada para o seu hardware. Tem uma outra ferramenta um pouco também mais avançada, mas que ajuda a gente aí a fazer diagnósticos, fazer ajustes mais pontuais, itens mais detalhados na nossa EFI, que a gente consegue obter aqui como o ChronoKernel, que é o nome do repositório do Mikola, que é um usuário também bastante conhecido aí na comunidade de Hackintosh. Você vai abrir o perfil dele, vai vir aqui em repositórios e aqui no Find você vai procurar por IOReg e vai ter esse cara aqui, IORegistry Clone. A gente consegue visualizar todo o IOReg, que é o registro do nosso macOS, como tem, né, o registro do Windows, só que de uma forma aí com uma aplicação um pouco mais user-friendly, né, mais amigável pra gente. Tem as duas versões, eu costumo utilizar a versão 3, que ela é mais completa, contudo ela é um pouco mais pesada, mas basta clicar nela, vir aqui em download, nosso Safari já vai fazer o download e também já vai descompactar ela pra gente, se ela estiver no formato compactado. E o que a gente vai precisar é o IORegistry Explorer.app. Basta clicar 2 vezes, confirmar a primeira abertura em Open, se você desabilitou, no caso, né, o SPCT, lá o Gatekeeper, que eu mostrei um pouquinho antes, qualquer coisa, dá uma voltada no vídeo. E aqui a gente tem todos os registros, todas as informações de IORegistry que existem no macOS. Informações que a gente consegue, né, obter por aqui, é como, por exemplo, a x86 Platform Plugin. Se ela estiver habilitada, é porque você tem o gerenciamento de energia do seu processador em correto, né, funcionamento e ativação dentro do macOS. Além disso, a gente consegue ver, por exemplo, em IO Service aqui, mudando para IO Power e digitar NVMe, por exemplo, a gente consegue confirmar o funcionamento da NVMe Fix, como eu mostrei também nos vídeos passados, mas que eu vou deixar nos cardzinhos aqui e que a gente utiliza, caso, né, essa aplicação para poder fazer aí toda a verificação, assim como patches, por exemplo, de frame buffer, que é para poder configurar corretamente, né, a sua GPU integrada do seu Hackintosh. A gente utiliza esses aplicativos, principalmente o Hacking Tool, principalmente aí o próprio Python, para poder dar o suporte, né, a todas as ferramentas. E por último, a gente tem a ferramenta mais importante aqui, que é o Property. O Property basicamente é a ferramenta oficial para fazer toda e qualquer manutenção e ajuste, né, no OpenCore, e basta procurar por Property. É logo já o primeiro resultado aqui, inclusive ele é cross-platform, que é o que significa que ele vai funcionar tanto no Windows quanto no próprio o macOS. Você vem aqui no repositório, clica em Code, depois em Download Zip, ele vai baixar, né, a aplicação para a gente. Depois você vem aqui em Downloads, ele já descompactou, já criou, né, o diretório para a gente. E como sugestão aí para você, em vez de executar o property.command, você vem aqui em Scripts, vem aqui em Build App-select.command, abre ele, confirma em Open novamente, e ele vai pedir aí quais são, ele vai mostrar, né, quais são as versões do Python instaladas no seu setup, e aqui ele só encontrou essas versões, mas o mais importante é você ter a versão 3.99. A gente instalou, acho que em primeiro lugar nesse vídeo aqui, você vai selecionar ela, que é a opção 1, pressiona Enter, vai aparecer essas informações, você vai quitar aqui do terminal, vai voltar no diretório principal aqui do Property e ele vai gerar para você o property.app. Se cabe mais uma sugestão aqui para você atender, né? Você vai abrir ele, vai vir, né, após abrir ele aqui, vai vir em Python, em preferências e depois desmarcar essa opção. Com ela desmarcada, você pode fechar ele aqui e eventualmente, né, quando você abrir, no caso da sua EFI, o seu OC, e abrir o config.plist, quando você abrir ele já vai abrir tudo maximizado, só os principais itens, mas não vai abrir aquela cacetada de informações que às vezes fica difícil da gente ler quando ele abre, né, eventualmente com tudo tá exposto assim, e fica um pouco mais difícil da gente navegar. Lembrando que essa ferramenta aqui é a ferramenta, né, oficial para a gente dar toda a manutenção na nossa configuração da nossa EFI do OpenCore, e é a ferramenta aí indicada pelo time oficial do OpenCore. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, as principais ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, as ferramentas que eu indico a todo mundo que utiliza o Hackintosh ter instalado no setup de vocês, pois elas tendem a facilitar para a gente aí, quando a gente precisa fazer às vezes algum ajuste, uma validação, um diagnóstico ou um tuning no nosso
nosso Hackintosh. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!